Olá, motoras! Hoje a gente começa mais um episódio do nosso podcast do Vai Buscar. Meu nome é Elcias e o Vai Buscar é um podcast do ramo automotivo. Hoje a gente fala de carro. Aqui a gente fala de carro do ramo automotivo. Várias coisas, várias ramificações, várias coisas a gente pode falar hoje sobre o ramo automotivo. Temos negócios, profissionais, curiosidades, sabe? Um mundo aí sobre o automóvel, tá certo? E eu quero convidar vocês a curtirem aí o nosso podcast. Vamos curtir aí o nosso podcast aí na plataforma do YouTube, tá certo? Nosso canal, e buscar, vamos lá, curtam. Vão no Instagram também, compartilhe com o pessoal, tá bom? Siga a gente, siga as nossas plataformas, tá certo? Porque aqui tem conversa boa, tem conversa de oficina. Por quê? Porque aqui não corre sangue na veia, aqui corre óleo lubrificante. Aqui é nós, tá certo? É isso aí, pessoal. Então, hoje a gente traz um convidado muito legal, muito bacana. A gente vai falar um pouco sobre a experiência dele de vendas, né, no decorrer da história dele. E eu vou aqui dar um currículo dele aqui, show de bola. Olha, nosso convidado é formado em gestão comercial, especialista em liderança de alta performance, especialista em gestão de venda recorrente, pai do Jansen, Camille e João Arthur. Já serviu o Exército Brasileiro e, curiosamente, pessoal, já serviu o Exército Francês também. Agora vocês vão saber, gerente da distribuidora MGR. Eu estou falando do João Maciel. Como é que tá, João? Tudo na paz, graças a Deus, cara. Quero agradecer aí, cara, pela oportunidade de a gente vir aqui falar um pouco, bater um papo aí sobre o segmento de autopeça, sobre o segmento de distribuição como um todo, né? Poder agregar de alguma forma ou ajudar alguém de alguma forma ali com algumas dicas aí, o que a gente pode contribuir, né? E, cara, parabéns aí pela iniciativa. O nosso segmento aí precisa muito disso, isso agrega muito ao nosso segmento, né? E é isso, cara. Parabéns mais uma vez aí. Show de bola. Que legal, João. Que legal. João, a gente se conheceu lá na Autop. Autop. Quem apresentou foi o Roberto. Lembra, João? Lá na Autop. Esse Autop tem muitos encontros, né? Sim, sim. Alguns também que a gente já entrevistou, também encontramos na Autop. Então o João, a gente conversou lá, acho que faz uns 2 anos, um ano e meio. Sim, a Autop foi... Na verdade vai fazer um ano, né? Um ano, foi coisa recente. A gente conversou, batemos um papo lá na Autop Ceará, né, que foi a primeira depois de tudo pandemia, que aconteceu, da crise sanitária. Isso. Foi a primeira, né? Foi uma feira que causou muita expectativa em todo mundo, né? Tava lá pessoal a nível nacional. E a MGR tava lá de peso. E aí a gente encontramos, e aí é um cara muito bacana, muito prestativo. De vez em quando eu já pedi ajuda dele aí, ele foi prontamente um cara assim, 10, muito bacana. E é um cara que vai ensinar a gente muita coisa, né? A gente tava conversando aqui nos bastidores sobre a questão de vendas, né? Sobre a questão da dificuldade de ser um líder hoje na área comercial. Pessoal, e antes da gente dar início a esse pontapé aqui falando um pouco com o João, a gente vai falar sobre o nosso patrocínio, né? A Casa da Suspensão, ela tá patrocinando hoje o nosso podcast, tá? Siga lá a rede social dele lá no Instagram, @Casa da Suspensão SLZ. Telefone deles, 3247-3063. Vai lá, pessoal, ali tem peças para suspensão, freio e direção para o seu carro, tá bom? Precisou, lá tem preço e qualidade, cara, ó, muito bom lá, tá bom? Depois a gente vai colocar aí na descrição aí do podcast o link lá deles, do telefone, tá certo? Um pessoal aí bacana que também tem essa iniciativa de nos ajudar a trazer mais informações para o mercado automotivo, certo? E aí, João? João, e aí, como é que automotivo? Como é que tu chegou nessa área, cara? Da onde foi que tu veio e aonde é que tu chegou para hoje estar nesse ramo automotivo? Pois é, cara. O segmento automotivo na minha vida ele aconteceu de forma despretensiosa, assim, por pura necessidade de sobrevivência, né? Eu tive, na época tinha acabado de sair do Exército Brasileiro, estava desempregado, tinha passado um curto período de tempo como frentista de um posto de gasolina, e aí resolvi me aventurar, né, e empreender, digamos assim. Não deu muito certo e eu me vi desempregado, né? Sem renda, com um filho pequeno. Meu primeiro filho era novinho, e aí apareceu uma oportunidade para trabalhar como motoboy
de uma pequena autopeça lá no Rio Grande do Norte. Na verdade, no metropolitano de Natal, né? Uma cidade chamada Parnamirim. Você é de Natal? Eu sou de Natal, sou natalense. Natalense. Isso. Mas você me disse que gosta da João Pessoa. Sou pessoense de coração, né? Isso. Pessoense de coração. Passei 8 anos da minha vida, antes de vir para o Maranhão, passei 8 anos da minha vida morando em João Pessoa, tá? É uma cidade é um estado que eu amo de coração. É uma cidade, terra linda lá. Uma terra linda. Já passei lá. Povo acolhedor, enfim, João Pessoa eu me declaro paraibano, né? Pessoense de coração e paraibano. Um abraço aí pro povo. Exatamente, pro pessoense, toda João Pessoa, Paraíba, os clientes que eu atendia, as amizades que eu deixei lá. Um abraço aí pra todo mundo aí, deixei grandes amigos lá e enfim. Olha, o João daqui no Vai Buscar, tá certo? Vai passar esse podcast lá no João Pessoa. E aí, João, tu saiu do Natal como motoqueiro, motoboy? Pois entrei no segmento como motoboy, né? E por pura necessidade, como eu falei, de sobrevivência, de correr atrás do pão, do sustento. E aí, como eu sempre fui um cara, tudo que eu vou fazer, eu tento fazer o melhor. Não para demonstrar nada para ninguém, mas porque eu acho que eu devo fazer o melhor. Entendeu? E aí, eu na época já tinha feito um curso de mecânica, motor de combustão interna, no Senai. Eu queria ser mecânico. Tá? Eu queria ser mecânico, queria entrar no segmento. Sempre gostei muito dessa coisa de habilidades com as mãos, esses conhecimentos bem particulares. E que a mecânica ela tinha tudo a ver com isso aí que eu queria. Mas tu já teve uma experiência antes ou era só mesmo o desejo de... Só o desejo. Só o desejo. Naquele momento era só o desejo. Só não tinha mexido no exército com aquilo. Não tinha. O exército era outra pegada, a vida militar era outra pegada, né? Mas como eu sempre gostei, tentei unir o útil ao agradável. Aí beleza, entrei na autopeça lá como motoboy, como eu disse. Comecei a ver algumas coisas que estavam bagunçadas e eu comecei, sem ninguém pedir, eu comecei a achar que aquilo precisava ser organizado. Eu comecei a organizar e comecei a limpava as peças, ia na prateleira, pegava a peça, limpava, abria, via o que tinha dentro, lia a descrição, né? E ali toda a oportunidade que eu tinha de auxiliar o pessoal no balcão numa demanda, eu ia lá, pelo menos atender o cara, chegar o cara. Sempre tive essa pegada do atendimento, sempre tive essa visão do atendimento. Eu aprendi muito isso com meu pai. Tá? Meu pai sempre foi comerciante, né? Ele sempre teve... Então já tinha uma veia ali empreendedora. Isso. Já tinha uma veia empreendedora vindo já da família. Exatamente. Então, eu aprendi isso muito com meu pai, nessa questão do atendimento, de tratar bem as pessoas. E aí fui, né, ali auxiliando o balcão, e cada vez mais auxiliando, me envolvendo mais nas vendas e ganhando gabarito com isso, aprendendo mais. E já tinha clientes que vinham me procurar, primeiro, tal, mesmo eu sem ser nem um vendedor ainda. Isso, nem um vendedor, nem um balconista oficial da empresa. E aí o meu patrão na época, que foi quem me abriu as portas do segmento da autopeça, né, me fez uma proposta. Saiu um vendedor dele antigo, né, que estava muito tempo lá, e ficou um outro vendedor, basicamente a moça do caixa, o vendedor e ele. Como ele era muito ausente, que ele tinha outras coisas para fazer, ele disse: rapaz, tu não quer não? Vinha dos caras. O desafio é o que me motiva. E aí eu encarei a oportunidade, né? E consegui, na medida que fui avançando, fui lendo mais, fui me especializando mais, fui entendendo mais, né? Foi num momento, o mercado brasileiro ele estava vivendo um momento de muita transição do tipo de veículo que se tinha antes para o tipo de veículo que mais parecido com o que temos hoje, que foi a entrada de forma mais pulverizada das montadoras da injeção eletrônica. Certo. Né? A gente estava no processo de migração. Eu entrei, já tinha esse mundo de injeção eletrônica, né? Mas ainda era muita novidade. Isso. Ainda era muita novidade, era muito... E eu vendo os outros vendedores, a dificuldade que a galera tinha na área do conhecimento, daquele negócio ali, de entender da injeção eletrônica, eu comecei a ler. Pegava os catálogos, que hoje a gente tem uma infinidade de opções de catálogo online. Você não precisa de internet. Antigamente nada disso tinha disponível. Exatamente. A galera comprava o catálogo. Tu tem um catálogo da marca tal, do fabricante tal, eu te compro. Eu me lembro que antigamente era correr atrás de catálogos, né?
E hoje tu tem nas feiras e o cara não tem na internet. Exatamente. Eu olho na internet. Exatamente. E aí eu comecei a ler muito catálogo, né? E toda palestra que tinha, treinamento técnico dos distribuidores, dos fabricantes, eu ia, eu anotava, eu fazia pergunta, eu ficava com aquela dúvida ali, ia procurar no catálogo, rapaz, ele disse lá que a referência tal é a mesma do referência tal, quando eu ia no catálogo estava lá. Isso foi me motivando a me especializar cada vez mais. E foi crescendo aprendizados na área. Exatamente. Foi te dando bagagem. Isso, exatamente. Para poder trazer mais responsabilidade para ti, né? Exatamente. E aí, nesse meio tempo que eu entrei na loja, a loja era uma loja muito pequena, mais ou menos do tamanho desse estúdio aqui, né? Era um balcão muito pequena. E aí a loja ela expandiu. Ela se transformou numa loja de 2 pisos e o meu patrão teve muito sucesso nesse investimento, nessa empreitada dele aí. Hoje é uma referência a loja, lá no Rio Grande do Norte é uma rede de lojas, tá? Ele expandiu, saiu daquela lojinha do tamanho desse estúdio aqui. Hoje o cara tem várias filiais aí, espalhado em várias cidades do Rio Grande do Norte. Isso. A empresa tá forte lá. Tá forte. E aí, chegou um momento, a loja expandiu, eu, por conta do meu conhecimento, a minha dedicação, tudo, eu fiquei como vendedor, fiquei praticamente responsável, não tinha o nome de gestor, mas fiquei como responsável da loja. Era eu que interagia com a oficina da empresa, com os clientes, me envolvia meio que diretamente na parte de compra e sugestão, essas coisas. E aí foi só me especializando, foi só subindo degrau por degrau. Exatamente. Lá eu ainda não tinha o nome gestor, né? Certo. Ainda não tinha esse nome gestor, né? E aí eu passei nessa empresa, eu passei aproximadamente 6 anos, 5 anos aproximadamente, né? E eu saí dessa empresa, né? Fui tentar sair do segmento automotivo. Sim. Esse segmento, o bichinho do segmento automotivo me picou. E toda a vida que eu tento sair, ele me puxa de volta. E aí foi no período que eu viajei para a Europa, fui tentar ali outros ares, que foi a tentativa de entrar no exército francês, né? Certo. Em 2005. 2005. Não é tão longe, né? Não é tão longe. Não é tão longe aí. 2005. E aí tu foi pra lá e passou quanto tempo lá? A Legião Estrangeira é uma história bem longa da Legião Estrangeira. Vou resumindo aqui. Tá? A Legião Estrangeira eu passei a Legião Estrangeira, conheci a Legião Estrangeira de forma, vamos dizer que direta, em 2002. Eu ainda estava nessa loja que eu estava hoje, que eu acabei de falar, e conheci, né? Eu tinha saído da vida militar, fui para o segmento automotivo, conheci a Legião Estrangeira, e aí eu comecei a pesquisar, a procurar, não se tinha muito acesso à internet. O acesso à internet era através de lan house, e só tinha uma lan house. Eu lembro como fosse, só tinha uma lan house na cidade. Você tem que fazer fila para utilizar, e muitas vezes ninguém sabia nem como utilizar muito a internet. Tinha um site de pesquisa que, antigamente, acho que você deve lembrar, o KD. Lembra que não tinha o Google, era o KD. Pois é. E aí, nesse site de pesquisa, comecei a pesquisar, sou muito dedicado em tudo que eu vou fazer, pesquiso muito, dou uma lida, estudo, e aí fui crescendo a vontade de me aventurar, né? Muito medo nunca tinha saído do país, na verdade, nunca tinha saído nem do meu estado, né? Foi uma mudança de mentalidade ali, né? Eu quero mudar mesmo, eu quero respirar ares, eu quero experiência. Exatamente. É o mindset mesmo. Exatamente. E aí eu disse, cara, como é que eu vou, não vou? Poxa, e se der errado? Todas aquelas dúvidas que vêm no empreendedor, no ser humano, no estudante, no jovem, no empresário. E que hoje muita gente está passando por isso. Nesse momento, eu saio ou não saio? Exatamente. Vou ou não vou? Exatamente. E o que tu fala para essa pessoa? Cara, eu sou um cara que quando eu tenho que tomar uma decisão, estou muito na dúvida, tá? Eu meio que me recolho, me concentro naquela dúvida ali, ou no que eu tenho que decidir, tá bom? Fico um tempo isolado só, oro muito a Deus, eu sou cristão, oro muito, peço a Deus muito discernimento, muita direção, e quando o coração vem aquela paz no coração, assim, pode ir, vai. E aí você une com aquela situação, cara, e se eu não for? Se eu for, o que é que eu vou perder? Certo, tu faz aquele balanço. Aquele balanço. O que é que eu vou perder? Se eu for, o que é que eu vou perder? E será que o arrependimento não é pior do que o arrependimento de não ir?
De não ir. De chegar a um período não que eu não posso não experimentar. Será que não vai ser mais pesado do que o que eu tenho a perder se eu for? Sim. Né? E aí eu boto muito isso na balança. Toda a vida que eu vou mudar de empresa, de estado, ou que seja, como eu disse, sou natalense, passei pela Paraíba, morei 7 anos lá, agora eu estou no Maranhão, e se tiver uma outra oportunidade para ir para outro estado, isso para mim não é bicho de 7 cabeças mais. Entendeu? E aí, quando eu tomei, as pessoas, voltando aqui ao assunto, quando a gente estava falando, as pessoas estão passando essa situação de decisão, tá? De se aventurar. Rapaz, eu vou, mas pô, eu tô num lugar aqui, tá bacana, eu tenho um salário, eu tenho um teto, eu tenho conforto, eu tenho comida, eu tenho isso aqui, eu tenho perto, tá, meu pai tá perto, minha mãe tá perto, meus amigos estão perto. O conforto instalou. O conforto, tá instalado, cara, naquele momento. O conforto, ele te joga numa zona de estagnação tão perigosa. Tu acha que é um dos piores venenos pro ser humano? Com certeza. É o conforto? Com certeza. Com certeza. Quando a gente fala de conforto, eu não falo só do ambiente. Sim. A gente não fala da parte material apenas. Conforto, eu tenho uma casa confortável, eu tenho um carro bom, enfim, eu não estou falando apenas disso. Quando eu falo do conforto, é você sair de fato ali, se dispor, se aventurar, se dispor a cair, se dispor a dar a cara, se dispor a errar. E a gente como é que a gente vai aprender se não errar? E a gente entende que o erro não é todo, nem todo é ruim. Cara, o erro tem vezes que é muito bom. E como é bom, cara. Muito bom o erro. Como é bom. E aí, cara, quando você se você se dispõe, pô, eu vou errar. Então deixa eu errar. Deixa eu errar e vamos ver no que vai dar. Sim, eu acho que um erro programado é muito bom, né? Você já tem, então você tem aquele plano, tá? Eu vou fazer. Se eu não fizer, eu tenho essa situação, eu vou. Tem uns que gostam de queimar ponte. O que tu acha desses caras que não tem como voltar? Ou tu acha que o plano B é interessante na nossa vida? Olha, eu sou um cara que eu tenho plano B, plano A, plano C, enfim. Mas eu não gosto de queimar a ponte. Não gosto. Sempre deixar ela lá, preservada. Todas as empresas que eu passei, só para que tu entenda, um dia desse eu tava fazendo muito engraçado isso. Todas as empresas que eu passei, o meu primeiro emprego formal mesmo, assim, de ter que cumprir horário e ter que ir lá fazer meus afazeres da empresa, eu tive com 13 anos de idade, né? Eu já ajudava meu pai desde os 8, tá? Meu pai era comerciante, ele vendia fruta, vendia verdura na feira, no mercado lá de Parnamirim, era feirante, né? E aí meu primeiro emprego, de fato, com essa questão da responsabilidade, não é meu pai que tá ali. Apesar que meu pai nunca passou a mão, não. Mas aquela responsabilidade eu tive com 13 anos. Né, que eu trabalhava numa gravadora, foda, eu revelar a idade, né? Cara, foi na época da migração pro CD. Sim. Né? E aí tinha as playlists, que hoje a gente chama de playlist, a seleção. O cara ia lá nos CDs, tinha os equipamentos de CD, eu fazia a seleção lá, enfim. E aí eu lembro que desse emprego até o penúltimo emprego, que foi uma empresa que eu compartilhei, uma empresa cearense, uma empresa bem grande, uma regional bem grande. Do mesmo setor, né? Do mesmo setor. Certo. Todos esses empregos que eu passei na minha vida, né? Eu tive a oportunidade de voltar. Eu fui convidado a voltar. Então, queimar a ponte, cara, nunca é uma opção. Uma opção. Na minha visão, não. Sim. Nunca é uma opção. Tá? Então, assim, nesse primeiro emprego, com 13 anos, teve um momento que eu saí, com o tempo, o cara me chamou de volta, cara, preciso de você aqui, tal. Depois eu fui para um outro trabalho, com 15 anos de idade, trabalho de fato, que eu tinha que cumprir carga horária, era uma carga horária bem pesada, e eu lembro que eu saí dessa empresa, né? Passei um ano e alguma coisa nessa empresa, eu saí dessa empresa, e depois que eu saí dessa empresa, o empresário, né, ele me chamou novamente, depois de um período, me chamou novamente para trabalhar. A mesma coisa aconteceu nessa primeira empresa da autopeça aí, na empresa que me abriu as portas para o segmento de distribuição. Eu tive a oportunidade de sair e voltar novamente. E o interessante que tu falou, João, que a gente estava conversando, é sobre que você saiu de uma situação que você estava meio que engessado. Você entendeu que aquilo ali, aquele círculo tinha terminado. Sim. E aí você queria
é respirar outros ares Sim. e outros desafios. Sim. Então você acha que isso é interessante para a gente fazer? Terminar Sim. um ciclo e começar uma atividade aí de palpitar o coração. Sim. Pô, De trazer adrenalina. cara, eu gosto de desafios e eu depois descobri que eu era viciado em adrenalina, né? Sim. Depois eu descobri o que era adrenalina. Cara, eu costumo dizer assim, quando você tá no local e tudo, e eu vejo assim, o que é que eu posso contribuir aqui? O que é que eu posso fazer aqui? O que é que eu posso doar? Né, da pessoa João Maciel, do trabalhador João Maciel, do profissional João Maciel aqui nessa empresa. É isso. É isso aqui que eu vou fazer. Quando você chega num determinado momento que você sente que você já contribuiu o que tinha que contribuir, você não consegue enxergar mais ascensão dentro da empresa. Você não consegue, ou pelo menos no meu caso, não consigo enxergar mais desafios. Não tem mais desafios. Os desafios foram vencidos. Cara, para mim, é desinteressante. Eu acho que o meu ciclo se encerra ali. Como eu disse, eu sou multiciclo e o indicador, digamos, desse ciclo seria quando não me motiva mais ou não me desafia mais. Entendeu? E quer resultado. Tudo que não me desafia mais. Porque vive pro resultado. Isso. E quando isso não tem mais o resultado, cara, a paixão acaba. Diminui o tesão. O tesão acaba. A palavra é essa. Eu costumo dizer que tudo que eu vou fazer hoje sempre foi, mas hoje mais ainda, porque você fica mais experiente, você inclusive fica mais seletivo, mais maduro. E eu costumo dizer que tudo que eu vou fazer hoje, cara, se não tiver tesão, se não tiver paixão, cara, não vale a pena para mim. Não vale a pena para mim. Então hoje a gente pode falar que um empreendedor, ele, além de todo o gás que ele precisa ter, além de todo o empenho, a proatividade, a resiliência que essa pessoa tem que ter a paixão. Sim, né? Tem que ter o coraçãozinho no olho. Exatamente. Você, cara, tudo aquilo que faz seu coração acelerar, aquilo que te dá lágrima nos olhos, que dá aquele nó na garganta, pô, isso aqui eu vou fazer, eu vou conseguir, que é uma característica que a gente pode dizer bem típica do empreendedor. Sim. Né? O empreendedor por si só, ele é um cara, é um guerreiro, é um combatente, vamos dizer dessa forma. E aí o empreendedor, essa questão que te motiva de você estar se motivando, auto se motivando, no momento que você não sente mais isso, cara, como é que tu vai tocar o negócio ali para frente? E qual o sentido que faz? Né? Apenas fazer o cara crachar, você cumprir o teu expediente ali, ou tu cumprir fazer teus atributos e voltar para casa sem aquela sensação de ter se doado, ter contribuído para aquela empresa? Então, assim, eu acho que na hora que você, que nem eu disse, na hora que você para de sentir o friozinho na barriga, na hora que você para de sentir aquela questão que brilha os teus olhos, que dá lágrima nos olhos, que dá aquele talo na garganta, que acelera teu coração, na hora que você para de ter esse friozinho na barriga em tudo que você for fazer, cara, aquele ciclo terminou. 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 Não, cara, mas tá muito bem aqui. Eu cheguei numa ascensão salarial que eu nunca tive antes, um reconhecimento profissional que eu nunca tive antes. Certo, cara. E o que foi que te fez chegar até ali? Foi o quê? Foi o que tu já tá perdendo. Foi o que tu já tá perdendo, cara. É o que já tá perdendo. E o que é que tu vai fazer para avançar e além daquilo? É tu se expor novamente a todos os desafios. E é interessante, João, que o nosso maior inimigo são nós mesmos. A gente pode dizer que não é o concorrente, não é o cara que possivelmente quer ficar com a nossa vaga, né? Mas na verdade é aqui, é a gente. Exatamente. Os desafios do dia a dia é com a gente mesmo, é com o eu, sim, né? E sim. aí, como é que eu me desafio? Como é que eu vou trazer mais resultado? Porque eu vejo que o empreendedor, ele dorme querendo fechar a empresa. Mas ele acorda com gás, dizendo, essa empresa vai dar certo. Exatamente, né? exatamente. A gente fala, chega de noite, cara, eu não aguento mais. Aí quando ele acorda, vem aquela paixão, cara, não, vai dar certo, eu vou lá e vou fazer, e vou fazer acontecer. Né? É verdade. Quando a gente não tem feito, a gente vai fazer. Sim. Esse que eu acho que o empreendedor tem que fazer. O que tu aprendeu, João, com toda essa experiência no Exército, trazendo para o empreendedorismo, para a gestão? O que tu trouxe alguma coisa dali que dá certo, que ajuda nos teus processos decisórios,
Ou no decorrer da tua gestão? O que é que eu trouxe da vida militar? Você termina adaptando ou trazendo muita coisa da vida militar e adaptando isso à tua vida pessoal, à tua vida profissional. Eu costumo dizer que a questão da superação, de sempre estar procurando o melhor, fazer o melhor e se superar, né? Independente da vida pessoal, profissional, né? Familiar, você superar, que é uma coisa bem típica do mundo militar, é você superar seus limites, tá? É você se expor a uma carga, tá? Que normalmente as pessoas não querem se expor. Não quer se expor. Entendeu? E no mundo militar é muito isso, tá? É muita exigência de perfil físico, de tiro, de muita coisa ligada à disciplina. Então, a disciplina, pegando o gancho da disciplina aqui, a disciplina é outra coisa, tá? A disciplina é outra coisa. Porque a disciplina também, eu considero, João, que é uma questão de mentalidade. Sim. Né? Sim. A gente tem um corpo físico, né, que ele, né, tem vezes que está fragilizado. Sim. Mas eu acho que a mente, ela controla uma situação em nossa vida que pode passar barreiras. Exatamente. Transpor barreiras que tu não imaginava que teu corpo dava conta. Exatamente. Mas que a tua mente vem e faz. E quando ela está fragilizada também, ela detona toda uma situação de profissional e pessoal. Isso. Na vida militar, como um todo, se trabalha muito o psicológico do profissional militar, né? Independente de você ser policial, de você ser agente penitenciário, de você ser militar das Forças Armadas, enfim. Sempre há um intuito da doutrina militar de você trabalhar muito o psicológico, entendeu? Você expor fisicamente o indivíduo a situações estressantes e você fortalecer ou você motivar o cara a controlar tudo mentalmente. Você se manter estável mentalmente, tá? E isso está muito diretamente ligado ao nosso dia a dia. Quantos problemas nós não temos no dia a dia que vem e nos desafia e aconteceu aquele incêndio dentro da empresa que você tem que resolver, e aí muitas vezes você já está cansado fisicamente, cheio de coisa para fazer, tal, e aí o que é que vem para você botar o pé no chão e procurar a solução do negócio? É o equilíbrio psicológico. Porque sem equilíbrio, né? Se você estiver no desespero, na ansiedade, sempre as respostas são as piores possíveis. Sim. Sempre as piores, né? Sim. E quando tu tem uma tranquilidade, eu posso dizer, uma tranquilidade psicológica, né? Quando você se conhece, né? E aí você faz essa ação na questão de tranquilizar a tua mente, acho que os resultados e a tua reação. Sim. É o que vem a ação. Isso. Que é os problemas, isso. Que é todo esse fogo da empresa. Sim. E aí a tua reação precisa ser assertiva quando há tranquilidade. Isso, exatamente. Quando você tem um equilíbrio, o teu psicológico, disciplina, essa disciplina no equilíbrio ali, de ter a frieza, tá? De analisar, de ser analítico na hora, deixa o pau quebrar, tá? Você já viu o treinamento, os filmes de treinamento militar, os caras, não, foca, e aquele barulho de bomba, o cara joga a bomba aqui no ouvido do cara, isso, e ele precisa estar concentrado no que ele está fazendo. Exatamente, o cara gritando, aquele negócio ali, tal, e você focado no que tem que ser feito. Então, a disciplina, ela te leva a um nível psicológico estável, tá? Para que você tenha frieza suficiente para você tomar as decisões mais acertadas nos momentos mais difíceis. Tá? E isso vai ajudar no foco, né? Isso ajuda no foco. Focar e conseguir resolver aquilo o mais rápido possível para que o incêndio não se propague mais. Exatamente. Né? E uma pessoa que não foi pro exército, como é que ele consegue conquistar isso? Como eu tinha falado, né? O cara que não teve nunca uma experiência militar, não dizendo que os militares são superiores, os caras são... Não é isso. Os caras, de forma bem didática, os caras foram expostos a isso. Sim. Tá? E aprenderam a ser dessa forma, ou tentaram tirar proveito, ou melhorar nesse quesito. Quem nunca passou por isso, cara, como é que o cara chega num nível desse aí? Beleza, cara, tu tá acordando que hora do dia?
O que é que tu tá fazendo ali? Que tipo de ações ou de atividades tu tá fazendo ali para que tu estimule o teu psicológico a se concentrar, a ficar concentrado na situação ali. Cara, tudo começa pela questão da disciplina. Pô, se tu tem disciplina, amanhã eu não tenho que fazer nada, amanhã eu não tenho nenhum compromisso. Poxa, mas eu vou acordar. Por quê? Porque acordar cedo, ele fisiologicamente faz bem ao corpo. Você aproveita uma parte da manhã, você vai se expor ao sol e tem vários hormônios, várias coisas trabalhadas. Que vai ajudar no teu dia a dia. Que vai ajudar no dia a dia. E aí, tu tendo essa disciplina, pô, na academia, para você ir para uma academia. Pronto, você pega aqui uma academia, o que é que você precisa ter? Tem que ter disciplina. Para você ter resultados, você tem que ter alimentação balanceada. Exercícios bem feitos, né? Bem feitos. Para poder você ter o produto, né? O resultado. E exatamente isso. E aí a disciplina do dia a dia, em tudo que você for fazer, é o que vai fazer com que tu esteja com o teu psicológico equilibrado, tá? Na hora que vem as adversidades ali. Vem as adversidades, vem os problemas ali. E aí você tem o equilíbrio emocional suficiente, né? Depois de você ter se exposto a certas cargas, vamos dizer dessa forma. Sim. Né? Vamos dizer assim. Quando você se disciplina a acordar cedo, a estudar, a ir em busca de uma melhoria de vida, em busca de uma melhoria pessoal, em busca de uma melhoria profissional, tudo isso vai te condicionar, vamos dizer dessa forma, te condicionar a tu ter psicologicamente estar mais estável, tá? Então, na minha visão, eu acho que a disciplina, o start da disciplina na nossa vida, para que a gente consiga galgar outras coisas, ele vai ser muito importante, principalmente porque quando a gente fala hoje muito da zona de conforto. Sim. Zona de conforto. E aí, para você sair da zona de conforto, é muito fácil você ficar nela se você não ter disciplina. É muito fácil. Muito fácil. Se você for um cara disciplinado, é muito mais fácil você sair dela. Sim. Da zona de conforto. Tá? Você vai sair, eu não quero isso aqui para mim. Aí tu falou uma coisa interessante. Aprender, ler. Ler. Não é, cara, leitura. Eu vi um autor falando que leitura é você aprender em 3 meses um cara que teve experiência de 30 anos. Né? O cara traz uma experiência grande. E outra coisa que a gente estava conversando é sobre o fazer. Se tu não te colocar para fazer, como é que tu vai ter essa experiência? Então, como é que tu vai ter domínio? Como é que tu vai ter esse controle, né? A questão da queda? Sim. Pronto. Como é que tu vai aprender a levantar se tu nunca caiu? Nunca cai. Tá? E porque eu tenho medo de cair. Pô, tu tem medo de se expor. Tu tem medo de se expor? Tu não vai sair da zona de conforto, tu não vai trabalhar teu psicológico, tu não vai trabalhar tuas habilidades, tu não vai evoluir, tu não vai buscar conhecimento, entendeu? A leitura hoje a informação ela tá muito à mão. Muito. Se você parar... Eu acho que hoje já tem que fazer uma seleção. É uma seleção, você tem que ser um filtro. Tu não pode mais ler muito porque hoje tem uma nomenclatura que fala que você tá obeso de conhecimento. Tem conhecimento. Né? Aí o cara tem obesidade de conhecimento, aí você tem que selecionar. É como você fazer uma dieta de leitura. Simplesmente isso. Uma dieta de leitura. O que você vai ler hoje que vai te engrandecer? Exato. Não vai te engordar. Né? Não vai te deixar cheio de coisa na mente, mas que vai te proporcionar musculatura mental. Musculatura mental. Olha que coisa legal. Exatamente. Então, muito cuidado no que você consome nas redes sociais. Que tipo de hábito você está tendo? Que tipo de conteúdo? A primeira coisa que você tem que fazer, o que é que esse filtro, o que é que esse conteúdo está agregando à minha vida? O que é que ele está me trazendo de positivo? De positivo. O que vai trazer para meu crescimento? E uma coisa interessante que tu conversou comigo foi isso. Tu tem essa prática diária. Sim. De selecionar, né? Sim, de não se expor a tanto à rede social, né? Senão para conhecimento, exatamente. Delimitar o que você mesmo quer para crescer. Exatamente. Eu tenho redes sociais, eu tenho Instagram, eu tenho uma conta no TikTok, mas quase nem entro no TikTok. No Instagram quase também não entro. Hoje o conteúdo que eu mais consumo é o YouTube. Sim. Tá? Porque o YouTube ele tem muita coisa bacana. Se você botar lá no YouTube como aumentar minhas vendas, como transformar a minha empresa, como sair da minha zona de conforto, como crescer financeiramente.
Você tem tudo lá. Você tem a área espiritual, você tem a área de conhecimento técnico, você consegue viajar em vários lugares do mundo através do YouTube. Você pode estudar no conforto da sua casa, exatamente, se especializar no conforto da sua casa, gratuitamente, pagando uma internet. Pagando uma internet. Exatamente isso. Então, assim, e muita gente ainda não busca isso, né? Muita gente não se especializa. Isso que a gente tem vezes que não entende. Por que esse cara não se especializou? Por que esse cara não está procurando? Por que esse não sai novamente, né, da sua zona para poder dizer, cara, eu tô aqui, eu sou especialista nisso. Exatamente. Você lembra quando eu falei lá atrás que eu tinha aquela vontade de mecânico, de ser especialista em algo? Se tivesse naquele tempo, João, hein? Umas áudios aulas desse aí. Pô, tá louco, YouTube. Cara. Pois é. Naquela época tinha muito curso através correspondência. Isso. Né? Curso de violão, de mecânica, de elétrica predial, elétrica automobilística, enfim, tinha muito isso. E a galera conseguia avançar. Sim. E hoje, com tudo que a gente tem à mão, com o YouTube aí, com todo tipo de conteúdo que tem. E agora o que é que cabe a gente? A gente selecionar o que vamos consumir. Simples assim. É isso. E aí depois, vindo aqui para tua área, você se formou em gestão comercial. E aí, quando você entrou na MGR, você já entrou como gestor? Sim. Ou você galgou a liderança? Eu cheguei na MGR, eu estou na MGR há 1 ano e 8 meses, tá? Tô novo, é o tempo que a filial Maranhão existe. Tá? Sou responsável por todo o Maranhão. Eu cheguei na MGR como gestor, tá? Já para o cargo de gestor, tá? Eu trabalhava em uma nacional, tá? Uma nacional de grande porte. Eu tinha saído de uma regional, eu era gestor também em uma regional, que eu me desliguei em 2020, uma grande empresa, onde eu aprendi muito, cresci muito, deixei grandes amizades, e saí lá, eu entrei lá nessa empresa como televendas, como vendedor interno. E aí eu fui ascendendo, fui para supervisor, depois fiquei como gestor de filial, que foi o período que eu estava na Paraíba. Saí dessa empresa e fui para uma nacional, né? Eu saí da regional e fui para a nacional. Né? A nacional, acho, uma das maiores da América Latina, talvez a maior da América Latina. Né? O grupo como um todo ele é o maior da América Latina. E aí eu estava lá como coordenador, não como coordenador de vendas, não como gestor, tá? Existia uma possibilidade muito rara de eu, naquele momento, em curto período de tempo, de ir para a gestão, por conta de todo o formato que a empresa, toda a estrutura de trabalho que a empresa tinha. Todo o fluxograma dela, né? Isso, tudo fluxo. Tu não identificava uma abertura? Isso, não identificava essa possibilidade, a não ser que fosse a longo prazo, tal, a muito longo prazo. E eu sou um cara que eu fico muito inquieto, né? Na hora que eu quero avançar, que eu quero seguir. E aí eu saí tava nessa empresa, nessa nacional, como eu estava falando, e aí eu recebi uma ligação de um fornecedor, né? Nesse segmento a gente faz muitas amizades com o fornecedor, com o pessoal de fábrica, termina que são amizades que a gente leva, por mais que eu não esteja com o cara todo dia conversando, batendo papo, mas assim, toda a vida que a gente se vê é como se fosse uma amizade de longas datas, e como de fato é um cara, como se o cara frequentasse a minha casa, eu frequentasse a casa dele. E aí o cara me ligou, né? Disse, João, tal, tu tá na empresa tal? Eu disse, tô sim. Tá como coordenador aí? Então, cara, tu tá com tempo de falar? Eu disse, tô. Né? Sempre sou um cara muito acessível. Sim. E aí o cara disse, a situação é essa. Tem um amigo meu, tá? Cliente e amigo, cara do bem, tá? O cara tem uma filial em Teresina, tem uma empresa em Teresina, tá? Chamada MGR, tá? E ele tá com uma filial no Maranhão, tá montando uma filial no Maranhão e tá sendo gestor. E ele pediu indicação, eu automaticamente lembrei do seu perfil. E aí, tu topa conversar com eles? Claro. Né? E aí, na sequência, o diretor me ligou, o seu Marcos, me ligou e perguntou se eu podia ir lá para conversar. E eu fui lá, conversei, bati um papo, fui em Teresina, peguei o avião, fui em Teresina, bati um papo. Ele me explicou o projeto, ele me explicou o desafio que tinha, tá? E aí, cara, como o nome desafio, já brilha meus olhos. Brilhou os olhos. Brilhou meus olhos, automaticamente já me apaixonei pelo projeto. Legal. E aí eu voltei para Paraíba, onde eu estava, né?
e pedi demissão. A gente acertou alguns detalhes, pedi demissão. E uma semana depois já estava em Teresina, né, me inteirando dos processos da empresa, para na semana seguinte já correr para o Maranhão. Já estava implementada a distribuidora aqui ou já estava sendo montada? A distribuidora estava em processo de montagem, né? Estava em processo de acabamento, parte elétrica, parte informática, essa parte estrutural. Sim. Estava nesse processo. A equipe, aquela estrutura gigante que tem lá. Isso, exatamente. A equipe já estava contratada, né? Já tinha sido feito um processo seletivo. Eu meio que cheguei para tocar o negócio dali para frente, organizar algumas coisas. Foi a primeira filial da MGR, né? Sim. Então tinha muita coisa que a MGR ela aprendeu com a filial, tá? Quando cheguei tinha muita coisa montada, depois eu tive, digamos assim, que desconstruir muita coisa. Sim. Né? Até pela primeira, né? Isso. E aí que a gente já falou, né? Vem erros que a gente vai se adaptando. Exatamente. Tinha uma estrutura em excesso. Sim. Tinha uma estrutura em excesso, tá? Sim. E aí a minha expertise, iniciei na empresa que eu te falei que eu entrei como televendas, Sim. lá em Natal. Iniciei como televenda, peguei a estrutura da empresa, a empresa se formando, se montando, então eu acompanhei meio que aquilo. A filial da Paraíba dessa empresa também eu acompanhei, no dia a dia viajava semanalmente para lá, acompanhei a estrutura. Outra filial dessa empresa que eu trabalhei, acompanhei também no estado do Ceará uma montagem lá, em algum momento eu estive lá me envolvendo no processo, então eu sabia mais ou menos como funciona. Quando cheguei lá eu vi um negócio muito inflado, muito inchado, né, com muita coisa, e aí eu disse, pessoal, aqui está errado. Bora desburocratizar aqui. Vamos desburocratizar. Desburocratizar aqui. E aí o que é que a gente fez? A gente enxugou, né, desenhamos os processos, estamos modelando ainda os processos, como eu disse, filial nova, experiência nova para a filial, para a MGR. A MGR praticamente não sabia exatamente como funcionava uma filial, né? Os setores não estavam habituados a ter uma filial. Sim. Né? Então, e aí foi todo aquele trabalho de desconstrução de algumas coisas. E né? adaptação. Tá? E aí eu fui enxugando, né, o quadro, modelando os processos, criando outras coisas, organizando algumas situações, montando equipe externa, treinando mais ainda a equipe interna, treinando outras pessoas da parte da logística, eu sou gestor, especialista em venda, mas numa gestão de filial você se envolve em tudo. Em tudo. Absolutamente em tudo. Tá? E aí cheguei na MGR já como gerente, para apenas assumir. E aí surgiu a MGR do Piauí, né? Originária do Piauí. Isso. Falando aqui da MGR, a MGR ela é uma empresa piauiense, né, que foi criada em 2014, né, empresa nova, tem 8 anos, aí, caminhando para 9 anos. A MGR era uma filial de uma outra empresa, tá, regional, tá, outra empresa. Né, a MGR... o fundador da MGR, que é o seu Marcos, tá? Que foi quem fundou a MGR, ele era sócio dessa empresa, né? Sim. Que a sede é no Ceará, a matriz é no Ceará, e tinha uma filial em Teresina. Tá? E em algum momento, depois de longa sociedade, depois de um longo período de sociedade, resolveu-se acabar com a sociedade. Sim. E na situação da divisão ali do inventário, o seu Marco ele ficou com a filial que era a de Teresina, né? Dessa empresa que existe lá no Ceará. E aí ele pegou essa empresa, né, que estava lá e transformou ela em MGR. Certo. Né? E a MGR ela passou a existir com MGR de fato em 2014. E aí, como tu me falou, então tinha alguns funcionários ali que tinha essa expertise de muito tempo já trabalhando no setor automotivo, na área de distribuição mesmo. Sim. Parte do quadro de funcionários ficou na filial, né? Já com o desempenho. A filial ela já estava lá há alguns anos, já estava lá desde 2008 aproximadamente. Né? Então, em Teresina. Sim. Tá? Desde 2008. Então a estrutura desde 2008. Isso. E a MGR surgiu em 2014. Isso. E parte da equipe acompanhou essa mudança. Parte da equipe ficou na empresa, né? Ela teve a mudança que eu falei de nome, e parte dos funcionários foram transferidos para essa outra empresa e continuou lá. Então o pessoal já estava habituado com os processos, né? Como eram feitos. Só que agora virou matriz. Isso. Agora virou a matriz. Virou matriz. E tu acha que por essa razão, essa ascensão do MGR tão nova a ter uma estrutura tão grande? Sim, toda a estrutura, o corpo que a MGR tem hoje, vem muito do fundador, do seu Marco. Né?
como eu disse, seu Marco, ele falando aqui um pouco da história dele, eu costumo dizer, eu gosto de saber da história das pessoas, porque são motivadoras. Isso motiva. Você vê como é que começou e onde é que chegou e aonde é que pode chegar, né? E um dia ele vai estar aqui com a gente nessa mesa. Quem sabe? Do Vai Buscar. Então. E aí, seu Marcos, ele veio falando um pouquinho da história dele, ele veio do Sul, ele é gaúcho, né? Ele era sócio de uma empresa lá no Sul e tinha uma nacional que estava fechando, tá? Tava fechando várias filiais. E ele veio de lá para cá como representante da empresa, porque ele também era sócio lá, para avaliar o estoque do cara e fazer a compra, fazer a oferta, tá? Naquele momento ele chegou lá no Ceará, né? Essa empresa tinha uma filial no Ceará. Sim. E aí quando ele chegou lá no Ceará, ele viu aquela situação lá e enxergou a oportunidade de começar uma sociedade. E aí, ele veio representando essa empresa como o representante da empresa comprador, né, daquele material. Daquela estrutura. E terminou que ele comprou esse material, tá? E começou uma operação do zero. Ele, lógico que o outro sócio, que foi quem fundou a primeira empresa, os dois, tá? E eles começaram essa empresa lá do Ceará, né? A base deles foi o estoque que sobrou de uma empresa que fechou. Sim. Tá? Os caras vieram então de lá começou pra cá. Começou daquilo. Tá? E cresceu. Essa outra empresa ela também tem outra filial, é uma filial no Ceará e uma na Bahia, tá? Que era a empresa onde o seu Marco era o fundador. E aí já tem uma longa expertise no segmento de distribuição, muito envolvido na parte de compra. O seu Marco hoje ele se envolve muito diretamente na parte de compra e se envolve muito em muitas decisões dentro da empresa até hoje, por mais que a empresa seja grande, se envolve até hoje nesse processo de compra, tá? E aí, por conta dessa expertise, a MGR hoje ela tem a cara que tem. Nós hoje somos somos referência no Norte e Nordeste em motor, tá? Além de todo o know-how que a gente tem em todas as outras linhas, suspensão, freio, embreagem, tá? A gente é referência no mercado de motor. Tá? Então temos um portfólio de motor invejável, muitos itens cadastrados, sempre temos mais de um fornecedor de cada tipo de produto. Entendeu? E aí, mas com o tempo surgiu a necessidade de a gente migrar. Aumentar esse portfólio. Isso, aumentar o portfólio, ter a cara mais de generalista, sair da especialidade de motor e começar a ver a parte de suspensão, a parte de freio, a parte de embreagem, a parte de lubrificante, a parte de químicos. E aí a gente foi agregando ao nosso portfólio, né? E hoje nós somos um generalista. Hoje nós atendemos da linha agrícola, a linha extra pesada, a linha pesada, a linha leve e motopeça. Então hoje a gente atua... Tem um portfólio aí gigante para atender Piauí e Maranhão. Isso, por enquanto, né? Por enquanto. Isso aí é a realidade. E hoje, quais são as dificuldades de venda? Você tá ali na frente. Sim. Você é o cara da infantaria. Sim. Não é isso? É o cara da frente. Né? E que tá olhando o mercado automotivo hoje, tanto nesses estados, né? Tem uma diferença, Piauí e Maranhão, em termos de comércio, de venda, na tua percepção, a princípio. E depois me dá uma noção de Brasil na questão de vendas de peças automotivas. Venda, se você for falar a nível Nordeste, as frotas são muito parecidas. Né? Se você for falar em questão de frota, né? Mas tem muita coisa que cada estado tem sua particularidade. Né? Cada estado tem sua expertise. E tem uma linha uma montadora que é mais ascendente ali, né? O Maranhão tem uma linha mais ascendente em linha leve, tem uma pegada mais forte na linha leve de uma determinada montadora. Sim. O Piauí tem outra montadora e assim, mas são muito parecidos, tá? De forma geral, o segmento automotivo ele está num processo de muita mudança, tá? Muita mudança em todos os eixos, do nível do auto center, da oficina, o auto center, o varejo, o atacarejo, o distribuidor e o fabricante. Está em processo de muita mudança. Você vê muita empresa chegando dentro do estado, oferecendo serviços, oferecendo produto, oferecendo portfólio, oferecendo atendimento, oferecendo experiência, tá? Como referência, o nosso mercado aqui do Maranhão, ele é muito carente em muita coisa, inclusive em mão de obra. Certo. Inclusive em mão de obra. Tá?
E quando você encontra o profissional, você tem que dar o treinamento dele. Porque muitas vezes você encontra o cara tem um perfil, digamos assim, vamos passar aqui para a equipe de venda, o cara tem um perfil, o cara tem uma pegada, mas o cara tem um mindset antigo, mindset antigo. E você tem que fazer essa mudança no cara, muitas vezes, na marra. Tá? Sim. Desconstruir algumas coisas que ele veio, né, aprendendo erroneamente no decorrer da carreira dele. Exatamente. Para poder trazer uma coisa nova, né? Isso, você implantar no cara a cultura geradora do negócio. E a cultura da empresa, MGR, e a cultura, né? da empresa. Então, a maior dificuldade, a gente puxar aqui para o mundo das vendas, da venda em si, é a competitividade do mercado. O mercado está muito competitivo. Hoje a concorrência é grande. A concorrência é grande, tá bom? Concorrência é grande. Os caras não vêm para brincar. Sim. Tá? Como independente do porte, ninguém tá para brincar. Mas sim. Os caras não vêm para brincar, os caras abrem extremamente abastecidos, com muita positivação, agressividade ali na interação com o cliente, e tal. E aí, o que fazer numa situação dessa? Às vezes você está com as ferramentas ali inadequadas para briga, ou com as armas inadequadas ali para briga, muitas vezes. Né? Às vezes os caras estão com uma arma de ponta e você ali tá ganhando, tá com uma espingardinha aqui. Exatamente. E aí não tem como competir com isso. Não tem como competir com isso diretamente. Você bater de frente com os caras, não tem como. E aí? Qual é a expertise do negócio aí? É você entender os pontos fortes dos caras, fazer o SWOT lá, aquela matriz SWOT, entender os pontos fortes do cara e também entender os pontos fracos. E você atuar onde? Nos pontos fracos. E entender os seus pontos fortes e os seus diferenciais. Isso, exatamente. Você entendendo seus diferenciais e os seus pontos fortes, e você analisa o seu concorrente e aí você joga no contragolpe. No contragolpe. Tá? E aí o cara tá deixando uma brecha aqui, o cara tá deixando outra brecha ali, esse aqui tá pecando aqui, esse aqui tá pecando aqui, e aqui deixa eu criar um produto que eu consiga entrar exatamente nessas brechas. E aí também, né? Aproveitar as oportunidades. Isso, aproveita a oportunidade quando eu estou preparado para essa oportunidade. Exatamente. Porque a oportunidade vai bater na porta, né? Como todo mundo diz, ó, a oportunidade vai bater na porta, mas se eu não estiver preparado, exatamente. E aí? Vai embora, né? Exatamente. Se você não estiver preparado para segurar a oportunidade quando ela vem, é a mesma coisa. Você vamos pegar sempre o exemplo aqui das vendas. Sim. O que são as vendas hoje se você não houver fidelização? Sim. Você vai ter um volume, você vai ter uma demanda inicialmente ali, um volume, mas se você não tiver fidelização, as vendas vão embora. Sim. Tá entendendo? O cara não tiver um relacionamento com aquele cliente. E aí o que é que vai fazer com que tu fidelize o cara? Hoje, o que é que as empresas investem? Em relacionamento. Se você pegar o mercado de autopeça há 20 anos atrás, era difícil você ver promotor de venda, do distribuidor, do próprio fabricante na rua. Sim. Pegando informação do mercado, interagindo, indo para inauguração de cliente, participando de aniversário de loja, fazendo aquela pós-venda, fazendo a pós-venda do lado porque do cara. Porque eu digo que a pós-venda ela é o início de uma nova venda. De uma nova venda. Interessante. Uma pós-venda ela é o início da próxima venda. É uma pré-venda. Uma pré-venda. Que o pós-venda, inclusive, ele pode ser uma pós-não venda. Ele pode ser uma pós-venda. Uma pós-venda assim mas pode ser uma não venda. Mas qual é a ideia? É quando você fideliza o cliente, é você sempre fazer isso acontecer como pós-venda. Que legal. É você criar oportunidades. Olha o mindset, né? Se tornando diferente. Desconstruindo algumas coisas que o cara tá ali batendo a cabeça na escuridão e aparece uma luzinha na vela e olha como é que seria. Exatamente. Né? E você pega ali, o que é que você tem que construir na equipe ou construir na cultura da empresa para que você consiga se desvencilhar desses desafios nas vendas. Cara, tu tem que treinar a tua equipe para que eles sejam farejadores de oportunidades. Você tem que treinar a tua equipe ali para que eles criem oportunidades de negócio, tá? Essas oportunidades de negócio elas têm que ser convertidas em vendas. Aí é o acompanhamento. Depois que você converte em venda, se você não fidelizar, a probabilidade dessa venda voltar e continuar o ciclo novamente é muito baixa. Muito baixa.
Então, as empresas hoje, elas investem muito em fidelização do cliente, no relacionamento, no brinde, no tete-a-tete. Se você pegar empresas aí hoje que nunca tiveram o perfil de ter um promotor, ou um coordenador, ou um supervisor externo, hoje os caras estão contratando. Hoje a empresa ela já abre no estado, já com quadro de qual tem um gestor, mas já com quadro de coordenador interno e coordenador externo. Comercial. E o promotor. Sendo ponta. Exatamente. Tá entendendo? Por quê? Aquele negócio bem antigo, quem não é visto não é lembrado. Então, quanto mais no cliente você esteja interagindo com o cliente... As possibilidades de você fazer um relacionamento... Exatamente. E gerar uma venda depois. Uma venda depois. Então, e a venda hoje? Hoje a gente falou sobre profissionais que são carentes, hoje, principalmente eu acho no Maranhão, né, a carência. E hoje, para o cara ser um vendedor de autopeças, especificamente, o que precisa ele ter? Quais são as características de um vendedor? Né? A gente vai falar de autopeças porque é o nosso ramo, é o que a gente fala aqui. Sim. O que tu diz para esse jovem ou essa pessoa que quer ser um vendedor, que está no mercado, que já entrou no mercado, já foi um motoboy, já quer estar lá no balcão de venda? O que ele precisa ter para ser um bom vendedor? Cara, eu costumo dizer, eu trago muito isso como exemplo de vida. Eu costumo dizer que tudo na nossa vida é só querer, né? Só que a gente vai atrás dos canais, né? Sim. Beleza. O que é que eu posso dizer para quem está iniciando nesse segmento, quer se transformar num vendedor, num vendedor de autopeças? Cara, conhecimento. Você primeiro tem que conhecer o teu produto. Tu tem que saber de A a Z do teu produto. Tu tem que saber o que é que tu tem para oferecer para o cliente. Tu conhecendo o produto, tu fica mais tranquilo para trabalhar outras ferramentas, que é o poder de convencimento, que é a abordagem, que é a psicologia emocional. E aí você vai para o mundo, você pega tudo isso aí e bota unido ao conhecimento do teu produto, tá? Unido a tudo que tem de moderno hoje na área de venda, que é tudo isso que eu falei, a mudança de mindset. Então tu acredita nas técnicas de vendas, Sim. além da questão do conhecimento técnico, que eu acho que é essencial. Sim, né? Porque sim. como é que eu vou vender uma coisa que eu não conheço? Exatamente. Como é que eu vou apresentar se eu vendo uma peça, como é que eu vou apresentar se eu não conheço? Exatamente. Não é muito bom quando você chega, que você vai falar de alguma coisa e você entende você, né? Fala de forma tranquila. Você é especialista naquilo. Você fala de forma tranquila, Sim. porque de fato você domina o assunto, vamos dizer da forma. A mesma coisa é o vendedor. Então, tá? aí precisa das técnicas que são interessantes. Exatamente. Que aí vai melhorar a tua performance, seu poder de convencimento, o teu poder de convencimento, o poder de relacionamento, a conversão das vendas. Você vai mudar tudo isso aí. Hoje o que é que acontece? Hoje você tem, vê só, há um tempo atrás você tinha aí um perfil de profissional nas vendas que era o cara que era enciclopédia humana. Você chegava pro cara, peça tal, o cara já dizia a prateleira, o local onde está, a estante, dizia a referência, o número original, a aplicação de que ano a que ano. Hoje você não vê mais essas pessoas. Não que eles sumiram. Não que quem esteja hoje no mercado não tenha esse conhecimento. Sim. Mas que isso já não é tão relevante. Sim. Porque hoje tem os meios eletrônicos. Então hoje é preciso tu gravar, mas tu tem que saber aonde pesquisar. Ou filtro novamente, né? Vindo. O filtro, exatamente. Saber pesquisar, saber fazer a pergunta correta. Pronto, a questão do script. Sim. Hoje a venda ela é preparação. Que nem a gente tá falando. Sim. Você tem toda uma situação por trás para te condicionar a tu ser o maior convertedor de possibilidades em venda possível. Sim. Né? Então as ferramentas hoje, a inteligência emocional, a inteligência comportamental do cliente, olho a olho, como é que ele está se comportando, rapaz, o televenda, quando ele liga para o cliente, o tom, tudo isso, o script, cara, o script para o vendedor interno, ele é fundamental, né? Você preparar o que você vai falar com o cara. O que você vai falar com o cliente? Sim. Você ligou para o cara para vender. Beleza, se eu ligar para ele disser que tem interesse no meu produto, o que é que eu vou dizer daqui para frente? Como é que eu vou aproveitar essa oportunidade? Beleza, eu vou ligar pro cliente e do hora para outra. Ele não quer me atender. Como é que eu vou chamar a atenção dele? Ele disse que já comprou, não tem interesse. Como é que eu vou conduzir daqui para frente? Essas perguntas que você faz são perguntas que estão ligadas ao script de venda para quem vai fazer abordagem via telefone. A mesma coisa, o script de venda para quem vai trabalhar a abordagem pessoal. O representante que vai até o cliente cliente que vai até ao out center lá, que vai procurar consumir, né? Consumir aquele serviço.
Isso, exatamente. Tu tem que ter um script montado. Pô, eu vou montar esse orçamento aqui, vou passar para o cliente aqui, e se ele disser não, o que é que eu vou utilizar para convencê-lo? Apenas eu sou tanque me comprar? Não. Quais são as técnicas que eu vou usar? Aí voltamos para preparação, né, João? Preparação, cara. A oportunidade bate na minha porta. Exatamente. E eu não sei aproveitar porque eu não estou preparado. Porque eu não consigo abrir a porta. Não consigo abrir a porta. Ele bate, fala, eu não grita. Tenho a chave. Coloca a campainha. Mas eu não tenho a chave. Não tenho a chave. Eu não consigo. E qual é a chave? O conhecimento. Preparação. Eu não consigo virar a chave, nem a maçaneta, porque eu não tenho. Eu não consigo. Exatamente isso. Que coisa interessante, João, né? Exatamente. E outra coisa que é meio polêmico nessa questão de venda, existe o dom de vender? Existe. Tu acha que o cara nasce com esse dom ou a pessoa aprende a vender? Olha, eu costumo dizer que você aprende a vender, tá? Você aprende a vender por conta de todas as técnicas que a gente falou aqui. Conhece. Hoje tem tudo voltado para venda. Hoje é de fato algo que está sendo estudado rotineiramente. Você vê vários livros publicados, vários especialistas falando sobre venda, mas eu acredito também no cara que tem aquela vertente para venda, o cara que gosta daquela interação, o cara que chega na empresa, o cara que dá bom dia, toma um café, já senta ali procurando oportunidade, enxergando, peneirando, prospectando. Tudo ele vê venda. Tudo ele vê venda. Então ele vê. E é aquele cara que gosta de pessoas, né? Porque vamos lá, dizer aquelas pessoas que são introvertidas, que não gostam de conversar, que não gostam de falar. Pois é. Como é que o cara pode ser um vendedor? Pois é, ele tem que, eu costumo dizer o seguinte, tem uma situação na venda que ela está diretamente ligada à entonação, tem uma situação que está diretamente ligada à entonação de voz. Né? A entonação de voz, a postura que você tem. O cara que é introvertido, que não gosta daquela interação, não olha nos olhos do cliente. O cliente gosta disso. Como é que tu convence um cliente a alguma coisa? É você sendo convicto do que está falando. A tua explicação. Vício de linguagem. Para quem trabalha com venda. Vício de linguagem, tá? Tem muito cuidado com o vício de linguagem. Tá? Cada um tem um seu jeito de falar, às vezes usa uma gíria ali mais descontraída, regionalizada, mas muito cuidado com o vício de linguagem. Tá? Porque isso traz descrença, digamos. O cara não sabe nem falar como é que o cara vai apresentar um produto. E às vezes é um produto de alta complexidade que precisa de um conhecimento técnico melhor, digamos assim, ou mais aprimorado. E aí o cara falha nisso aí. Aí a primeira impressão ali, o primeiro contato, a primeira oportunidade que tu teve para impressionar o teu cliente, tu automaticamente, muitas vezes no vício de linguagem, tu desconstruiu tudo. Ou tu meio que dificultou mais ainda a tua vida. Mais ainda a sua vida. Entendeu? Então, o pessoal que é introvertido, o que é que eu costumo dizer? Eu fui televenda, fui vendedor interno e eu tinha... Eu não sou... Eu não nasci vendedor. Mas eu fui aprendendo a ser vendedor. Tá? Eu gosto das vendas, vou aprender a ser vendedor, mas eu treinava. Eu ia pro banheiro... e ficava imaginando, né? Atendendo o cliente. O que eu vou falar? O que é que eu vou falar? Como é que eu vou entonar minha voz? Mas aquele cliente que eu liguei, eu ficava, o cliente que eu liguei dia tal, ele me tratou meio áspero, né? O que eu posso fazer para contornar isso? O que eu vou fazer para contornar? Entendeu? E eu ficava praticando isso, né? Isso é uma coisa que se você pegar aí, você pegar... Como é que é ser um vendedor interno, televenda, tal. Tem alguma... É isso, exatamente. Cara, tu pratica no dia a dia essa situação, se torna uma coisa natural, um hábito natural, a abordagem. Tá? Termina que até teus familiares, acostumado você com aquele jeito talvez mais manso, mais tranquilo ali, de falar, mais baixo. Muitas vezes quando te vê abordando um cliente ou falando com um cliente, teus familiares até vão estranhar. Pô, que postura diferente, né? Ele se transforma quando ele venda. Se transforma no profissional. Isso pode acontecer. Pode acontecer, claro, pode acontecer. E a ambição boa, que eu digo, ela é tempero para um vendedor? Sim. Ele é um tempero que é essencial, é como se fosse o sal para uma comida? Sim. O vendedor que não tem ambição, na vida, tudo na nossa vida, ela tem. Se você for parar para olhar, não o lado pejorativo da palavra, você olhar o lado positivo da palavra, tudo, nós temos ambição. Eu tenho uma ambição, daqui a algum tempo, melhorar o faturamento da empresa que eu trabalho. É uma ambição pessoal. Tá? É uma ambição pessoal. O vendedor
que não tem ambição, cara, ele tá fracassado, infelizmente. Eu quero ganhar comissão, eu quero hoje melhorar, eu quero daqui a pouco comprar uma casa melhor, um carro melhor, eu quero dar uma vida melhor para minha família. Exatamente. Pois é, porque a ambição, ela tá diretamente ligado às coisas que te motivam. Sim. O que é que te motiva a ir para a empresa? O que é que te motiva levar um não do cliente, ligar para 5 clientes, 10 clientes, levar um não de cada os 5 ou dos 10 e que você continuar ali? É tua ambição. É o que te faz acordar de manhã cedo, ir para tua empresa, pegar o ônibus lotado, ou ir de carro, gastando combustível, o que seja, ir a pé, ir de bike. É o que te faz chegar lá. Então, se tu não tem ambição no mundo de vendas, cara, o negócio tá feio. Eu acho que você deveria... Tá no lugar errado. Tá no lugar errado. Deveria repensar a profissão, repensar o que quer de fato da vida, mas que o vendedor, a ambição para o vendedor, ele é o tempero do negócio. Ah, legal. E João, e a gente já chegando ao nosso final, né? Muito boa a conversa, cara, muito legal. A gente poderia ficar aqui o dia todo conversando contigo, João. Eu acho que se tu me vendesse uma coisa agora, eu já tava comprando. Eu já tava comprando. E João, e futuro, né? Hoje o que o João, né, se pode, né, claro, abrir aqui para os nossos ouvintes, o que João hoje, pessoal, tem de ambição, né? Isso é interessante, a gente falou. E que MGR, o que ela hoje tem, né, para futuro? O que ela pensa? O que tem de projetos? Né? Isso que a gente vive, né? Sim. De projetos, de sonhos. De sonhos. Né? Claro que sonhos sem ação não é nada. Não é nada. Sonho sem ação não é nada. Mas um sonho, né? E você coloca ali aquela força. Você colocar no papel, colocar a força, o negócio acontece. Acontece, a coisa que é querer, como você falou. Exatamente. Sobre a MGR, a gente está num momento, a MGR está passando por um momento de muita mudança internamente. Quando eu falo mudança de forma positiva. Sim. Tá? A gente está num processo de remodelagem de todos os processos, praticamente todos eles. Tá? Estamos redesenhando todos os processos. Tá? Processo de venda, processo financeiro, todas essas questões, tá? A gente temos ambições, claro, de abrir outras filiais, inclusive estamos estudando algumas possibilidades, né, de estados e talvez até dentro do próprio estado aqui no Maranhão abrir outra operação, tá? A gente tem uma ambição de ir para um estado que tem muita cara, tem muito nossa cara, tá? Não posso abrir aqui qual claro. estado. A gente ainda estamos vendo estudos, estamos vendo as possibilidades. De uma hora para outra a gente pode mudar, inverter a bússola e ir para outro sentido do país. Como diz os startups, pivotar. Exatamente. Né? E que não tem nada errado. E que não tem nada evolução. errado. Exatamente. Sim. Exatamente. Né? Esse momentâneo agora, o que nós temos como ambição é melhorar nossos processos, para melhor atender nossos clientes, para melhor dar ferramentas para os nossos colaboradores continuarem correndo atrás dos nossos objetivos ali, dos objetivos de forma coletiva como um todo, né? Não só a equipe de venda, mas por trás tem toda uma equipe que faz todo um trabalho ali que faz com que a venda aconteça, né? Parte de compras, parte de contábil, o pessoal do RH, o pessoal de logística, o financeiro, os próprios diretores, né? O seu Marcos e o Raul, que eu não falei nele, mas o Raul, né? Só abrindo a curiosidade, o MGR é a abreviação de M de Marco, G de Glauber, que é o filho de seu Marco que não está mais na operação, né? Seguiu um outro sentido da vida, foi atrás de algumas ambições pessoais que ele tinha, e o R de Raul, que é o diretor executivo, né? Só uma curiosidade aí. MGR, pois é. E aí estamos nessa pegada, né? Eu, como eu disse no início da conversa, sou um cara que eu sou motivado, né, a desafios. Então hoje a MGR tem muito desafio para você ficar aí. Exatamente. No trabalho. Tenho desafios agora que nesse momento eu não posso dizer agora para dentro da MGR, numa outra oportunidade, quem sabe eu volto aqui e conte aí sobre o que aconteceu, qual foi o sentido que tomou esses desafios aí, e é isso que me motiva. A minha ambição hoje, cara, é de conseguir contribuir para a MGR como profissional, tá? Como pessoa, poder contribuir pessoalmente e extrair o máximo possível de tudo que cada colaborador cada peça fundamental da MGR, que são os nossos colaboradores, ele tem a oferecer, tá? Costumo dizer sempre que as empresas que não enxergam seus colaboradores como
pedra fundamental para o sucesso, para aquele nome, para aquela marca ela ser grande, elas estão fadadas ao fracasso. Tá? Nenhuma marca ela é maior do que os seus colaboradores, porque foram eles que se dedicaram, foram eles que se debruçaram sobre os desafios, foram eles que se dedicaram, que se abdicaram de estar com a família para estar ali fazendo o negócio acontecer. Tá? Então a MGR tem esse DNA, pegando aqui esse gancho aqui e deixando a MGR tem esse DNA de valorizar muito o material humano. Tá? Seu Marco, ele é um cara do coração imenso. É um cara que cuida bem. Seguir as redes sociais que a gente vê lá que os colaboradores têm muita coisa legal. Pois é. De vez em quando tem um ginásticas laborais. não é? Tem um churrascão lá, tem um churrascão lá comemorativo, vez ou outra. Seu Marco faz um churrascão, ele é gaúcho, como todo bom gaúcho. Gosta do churrasco, né? O churrasco, tá? Diferente. Então a gente tenta deixar dentro da empresa um clima bem agradável. Para que a empresa se torne exponencial, uma empresa que a gente consiga ter um ambiente saudável, um ambiente criativo, que estimule a criatividade dos colaboradores. Eu pessoalmente gosto muito de fazer gestão participativa. Hoje nós estamos com esses projetos, essas ambições. Pessoalmente, é isso que eu quero agora para o momento, né? Meus olhos ainda brilham toda vez que falo MGR e desafios. Meus olhos brilham, meu coração palpita. Então, como eu disse no início do nosso bate-papo, tudo aquilo que me motiva, que faz meu coração bater mais forte, que enche meus olhos de lágrimas, é onde está meu coração ali, onde está a minha dedicação. Onde eu devo estar. É onde eu devo estar. Simplesmente assim. Simplesmente assim. E eu quero também dizer que São Luís, né? Sempre já te dá um bem-vindo, um abraço, porque aqui você não é agora só pessoalense, né? Isso. Você é ludovicense também. Ludovicense também. Maranhense também, exatamente. E é um cara bem bacana com a gente. E eu quero agradecer, João, né, pela essa participação. E eu quero que você fale alguma coisa aí do seu coração para os nossos ouvintes. Eu quero agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo aqui interessante aqui, que nem você disse, a gente passaria muito tempo conversando aqui sobre vendas, sobre relacionamento, sobre peças, sobre história de vida, tá? E é isso, cara. O que eu quero deixar, o que eu costumo deixar para todos, né? Todos nós temos desafios, todos nós temos problemas, todos nós temos nossa fortaleza, nosso ponto forte e fraco. Tá? É a primeira coisa que a gente tem que reconhecer, que nós temos nossa fortaleza, nossa parte forte, e nós também temos nossa fraqueza. E aí é trabalhar as fraquezas, tá? Não fugir delas. Tá? Às vezes o medo vem, às vezes o coração falta sair pela boca, mas aí é a hora de você botar o pé no chão, respirar. O medo ele se faz necessário para qualquer desafio, para qualquer passo adiante. Muitas vezes você dá um passo, muitas vezes nem está enxergando onde vai pisar. Tá? Mas muitas vezes se faz necessário você se expor à queda, tá? Para que você, se cair, aprender a levantar. É como academia. Quanto mais você exercita o músculo, mais ele expande, né? O exercício do músculo ele micro lesiona o músculo, e é com essa micro lesão que ele expande. E é a mesma coisa na nossa vida. Toda vida que você se expõe a uma adversidade e você consegue superar, ou quebra, ou cai, ou volta e tenta de novo, você evolui. Tá? Tem uma palavra, uma frase muito forte que eu uso no meu dia a dia. Olhar no meu WhatsApp, tá até lá. Tá? Não é uma frase minha, tá? E eu uso isso no meu dia a dia. E inicialmente, quando eu tive contato com essa frase, ela não fazia muito sentido para mim. Tem uma frase que se diz: o único dia fácil foi ontem. Tá? Isso é uma frase, é o lema dos Navy SEALs americanos. Para quem não conhece, os Navy SEALs é uma tropa de elite americana. Tá? E inclusive teve até um livro publicado agora. Foi inclusive a tropa que fez a captura do Bin Laden, foram os responsáveis. E aí, depois que eu vim entender essa frase, aqui pegando esse gancho aqui da frase, o único dia fácil foi ontem, né? E de fácil é mesmo, o único dia fácil foi ontem, desde que você você queira que seu dia fácil foi ontem. Porque eu não quero ter um dia fácil, eu quero ter um dia difícil. Porque é muito fácil você ficar em casa. É muito fácil você ganhar pouco. É muito fácil você não evoluir intelectualmente. É muito fácil você ser um mau filho. É muito fácil você ser um mau pai. É muito fácil você ser um mau gerente. Tá? É muito fácil você ser um mau aluno. É muito fácil ser gordo. Sim. Muito fácil. Tá? Então,
todas essas coisas que são fáceis, tá? Elas não te levam a lugar nenhum, elas não te desafiam, elas não te fazem crescer. E aí essa frase, quando você pega para o contexto da nossa vida, eu quero ter uma vida fácil? Não, eu quero ter uma vida difícil. Meu dia hoje ele tem que ser difícil, porque quando eu decidi que eu queria ter um dia difícil, os meus dias fáceis ficaram para trás, que foi minha zona de conforto, o meu comodismo, o meu medo, as coisas que não me faziam bem, tá? E é isso. Então é isso que eu levo na minha vida. O único dia fácil foi ontem. Que legal, que legal. Essa frase aqui ele me falou, pessoal, e até agora eu tô batendo aqui a cabeça, porque é uma frase profunda, né, João? Sim. Né? O único dia fácil foi ontem, né? É uma frase pra gente pensar, repensar. É uma reflexão. É uma reflexão. Sim. E a gente entende, né, que é muito fácil ser ruim. É muito fácil ser ruim. É muito fácil não fazer nada. Não fazer nada. É muito fácil Exatamente. ficar inerte, né? Exatamente. E o difícil pode ser difícil, mas dá resultado. Dá resultado. Pode ser difícil. Mas, cara, o teu filho vai ficar alegre com tua presença. Tu chega cansado em casa e vai dizer, não, eu quero brincar com meu filho. Exatamente. Eu quero dar o amor pra minha esposa. Exatamente. No dia do namorado, aí segunda-feira, é fácil não fazer nada. É fácil. É fácil não fazer nada. Agora é difícil programar um jantar pra esposa. Sim. É difícil levar umas flores. Sim. É difícil comprar um presente. Exatamente. Mas desse difícil, o resultado é tão bom. Exatamente. É tão maravilhoso, né? Exatamente. Tanto na vida pessoal como na vida profissional. Pessoal, legal. Como eu já falei aqui, a gente ia ficar muito tempo aqui falando com o João. O João tem muita coisa para fazer, mas com certeza teremos outras oportunidades para ele estar aqui, tá certo? Aonde é que a gente acha o João? Quais as plataformas? O MGR? Onde é que a gente acha aí esse pessoal bom? E quem quer seguir, siga lá. O João aí, eu digo, João, ele não olha muito, pessoal. Se você mandar mensagem aí, ele vai responder conforme o tempo dele. Pois é, meu Instagram é João_Passos78, né? O Passos é um nome de guerra da época da Legião Estrangeira Francesa. Legal. Tá? E é isso. Eu quase não interajo muito no Instagram, minhas redes sociais, eles são mais ali para talvez ter um contato outro com os amigos ali, acompanhar as publicações da MGR. Sim. E é isso. Quem quiser acompanhar o perfil lá, sinta-se à vontade. Tá. E a MGR aí, www.distribuidora.mgr. Isso, né? mgrdistribuidora.com.br. Tá bom? Entra lá no site, lá é muita coisa, muito legal, o portfólio deles. E aí chega no final o podcast do Vai Buscar, o podcast do ramo automotivo. Pessoal, motoras, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela presença e continue com a gente. Valeu. Tchau, tchau.